Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero te contar sobre um método de faxina e organização da casa. É um método que eu descobri recentemente e que em pouquíssimo tempo está transformando a minha vida para muito melhor. Eu estou tão animada com esse método e tudo que é bom a gente compartilha com os amigos. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque se o método está sendo tão bom para mim, ele pode ser a sua salvação também. Então, se você está curioso, curiosa, quer saber que método é esse e como funciona, é só continuar assistindo o vídeo que eu vou te contar tudo. Antes de mais nada, para você entender melhor um pouco do meu cenário atual e como o caos foi instalado aqui na minha casa, eu quero te contar um pouquinho do meu passado. Como foi a minha vida antes do meu casamento, para você entender um pouquinho melhor. Então, ninguém nessa vida nasce sabendo das coisas. Ninguém. E para você ser uma pessoa um pouco mais organizada, um pouco mais responsável, eu acredito fortemente que é desde criança que isso começa. A gente tem que passar algumas responsabilidades dentro de casa para os nossos filhos. Essa não foi a realidade da minha vida. A minha mãe, ela nunca permitiu que eu e minhas irmãs fizéssemos nada dentro de casa. Absolutamente nada. E isso hoje ela entende que foi um erro dela. Inclusive, ontem, eu estava conversando com ela sobre esse método que eu descobri, que está sendo ótimo para mim. E aí eu perguntei para ela por que ela nunca permitiu que a gente ajudasse, com os afazeres de casa. E ela me respondeu aqui em áudio, eu vou ligar aqui para você ouvir. Então, olha lá o que minha mãe tem a dizer sobre isso. Pois é, filha. Hoje eu vejo esse defeito que eu fiz. Sei lá, eu achava que vocês eram criança, que era eu que tinha que fazer. Hoje eu também vejo a cagada. Eu tive vocês muito nova. A Vanessa, eu tinha 25 anos, quando já estava tendo minha terceira filha. 3 filhos. Eu não achava que eu tinha que ensinar a lavar, passar, cozinhar, nem nada. Eu achava que quem fazia era eu. Hoje eu já vejo diferente. Hoje eu acho que eu devia ter ensinado. Pois é, mas ela nunca ensinou isso pra gente. Então, como ninguém nasce sabendo, a gente cresceu sem ter essa responsabilidade, sem ter responsabilidade de nada. Quando a gente chegou, eu e minhas irmãs lá na época da adolescência, é que o bicho começou a pegar lá em casa, porque aí minha mãe ficava enlouquecida, com 3 filhas dentro de casa, que só ia sujando as coisas, e era só ela arrumando, aí minha mãe ficava enlouquecida, ficava nervosa, com razão, mas a gente já tava assim bem relaxada mesmo, sabe? Aí que a gente não fazia nada mesmo. E aí minha mãe, com aquelas coisas, um dia vocês vão me dar valor. E pois é, hoje eu dou muito valor, mas na época eu não sabia. Na época era sempre ela que fazia, eu não tinha entendimento de nada, imagina, Então, eu acredito que essa responsabilidade a gente tem que repassar aos nossos filhos desde quando eles são crianças, desde cedo. E não é você repassar essas tarefas apenas para as filhas meninas. Por quê? Porque elas vão ser donas de casa, e já destinar aquela menina a ser dona de casa e ter que ficar limpando a casa eternamente. Não! Isso, no meu ponto de vista, nós temos que ensinar essas tarefas aos nossos filhos meninos também. Porque no futuro eles também vão ter uma casa e também têm que ser responsáveis por essa casa, Não é só a mulher que tem que se ferrar com tudo dentro da casa, é o casal, depois que a gente se casa. E muitas vezes isso também não é repassado para os meninos. E como eles não nascem sabendo, é por isso que eles continuam também não dando muito valor para as coisas. Como aqui na Turquia, por exemplo, Eu moro na Turquia, para quem está chegando agora no canal. Muitas de vocês que me acompanham aqui que ficam falando dos turcos, Sempre generalizando muito. É que os turcos não ajudam em casa. Por quê? Porque eles foram criados assim, a maioria deles, Tendo tudo na mão. Meu marido, inclusive, também foi criado assim, tendo tudo na mão. E até hoje, quando ele vai na casa da mãe dele, ele tem tudo na mão. Ele aprendeu na marra. Meu marido aprendeu na marra porque ele morou por muitos anos sozinhos em Istambul, numa outra cidade muito longe daqui. E lá ele teve que fazer todas as tarefas, de dentro de casa. Era ele que lavava, era ele que passava, era ele que fazia comida, era ele que limpava a casa. Então ele sabe
o trabalho que é, e ele dá muito valor para isso. E é por isso que hoje ele também faz as coisas dentro da minha casa na medida do possível, porque ele trabalha fora o dia inteiro e eu trabalho dentro da minha casa, então eu tenho mais disponibilidade para estar fazendo as coisas dentro da minha casa do que ele. Ele tem um horário muito puxado no trabalho. Durante muitas vezes, às vezes 2, 3 vezes na semana, ele entra às 7 da manhã no serviço e ele sai já mais de meia-noite, chega em casa 00:30, 1 da manhã, ou seja, ele não tem a possibilidade de me ajudar ali o tempo inteiro, mas tudo o que tá na possibilidade dele, com certeza ele faz. Ele é um pai muito presente, então o meu filho não é apenas responsabilidade minha, é dele também, porque ele é o pai. Então ele cuida do meu filho. Quando ele vê que tá com a fralda cheia, ele vai trocar a fralda, ele dá banho, ele dá comida, ele faz tudo que tem que fazer. Então eu sou muito bem resolvida nessa questão, com a graça de Deus. Somos bem resolvidos com isso aqui dentro da minha casa. Mas se esse não é o seu caso, se você passa por perrengue na sua casa por conta do seu marido, né, que acha que a responsabilidade de tudo, né, dos seus filhos, da sua casa é toda sua, tenta conversar com o seu marido, conversar sem brigar, sem gritar, conversar numa boa, porque como o método que eu vou passar para vocês agora, como esse próprio método também propõe, né, também fala, ninguém nasce sabendo. Eu não nasci sabendo, você não nasceu sabendo e o seu marido também não nasceu sabendo. Então converse com ele do quanto é difícil para você, do quanto é puxado para você, para que ele possa te ajudar, para que ele possa fazer as coisas por você, tá bom? E eu sou mãe de menino. Meu filho ainda não tem responsabilidades porque ele tem apenas 1 ano de idade, ele tá aprendendo a andar agora, mas com certeza quando ele chegar na idade ali que eu considero uma idade adequada, com toda a certeza do mundo eu vou começar a repassar tarefas para ele fazer, responsabilidades para ele fazer, né? Começar recolhendo os brinquedos dele, e aí conforme ele vai crescendo, outros tipos de atividades, como colocar o lixo para fora, tirar o pó de um móvel que esteja ali ao alcance dele, né? Que ele vai fazer mal feito, mas é para desde criança, né? Essa é a intenção, para que ele já cresça sabendo que ele tem que fazer, que é responsabilidade dele também. Então, coisa que eu nunca tive. E aí eu me casei e me deparei com uma casa para cuidar, uma casa enorme, por sinal. Esse apartamento que a gente mora hoje é muito grande, tem muitos cômodos. E aí eu comecei a ficar um pouco perdida. No começo até que não, porque no começo era apenas eu e meu marido. Então eu tinha um conceito do que eu nem sabia, gente, como que limpava a casa, como que fazia. Eu não sabia de nada, porque eu nunca fiz. Então eu tinha um conceito de que a gente fazia uma faxina uma vez na semana, né? Quando eu me casei, eu comecei a trabalhar em home office, então eu continuo trabalhando até hoje dentro da minha casa, lá pelo computador. E eu pensava o quê? Bom, uma vez na semana eu faço uma faxina e no restante da semana eu fico tranquila, não vou ter trabalho, não vou ter serviço para fazer. Doce ilusão, não é, minha gente? Mas até que eu dava conta, mais ou menos. Eu nunca cheguei a fazer faxinão pesado, que eu não sabia como fazer. Então, de vez em quando, eu tinha que chamar as moças da faxina para vir aqui poder me ajudar, porque eu não sabia por onde começar, o que eu tinha que fazer. Totalmente perdida, gente, totalmente perdida. Mas ia levando, ia conseguindo deixar pelo menos organizada a casa. Depois que o meu filho nasceu, foi aí que lascou tudo de vez, minha amiga. Foi aí que eu não consegui mais dar conta. Por quê? Porque antigamente eu fazia esse faxinão uma vez na semana. Naquele dia eu tirava ali e faxinava a casa. Depois que meu filho nasceu, isso não foi mais possível, porque um bebê toma muito do nosso tempo, a gente tem que dar atenção para a criança. Você começa a fazer uma coisa, a criança começa a chorar, você precisa interromper o que você estava fazendo para dar atenção para a criança. E aí, como eu já não era organizada, eu já ficava perdida, não sabia mais o que eu estava fazendo, começava a fazer uma outra coisa, saía do foco e ficava perdida. E, gente, vocês não têm noção. Eu ficava o dia inteiro correndo dentro dessa casa, tentando dar conta das coisas. Corria pra cá, corria pra lá, corria pra lá. Eu me sentia que eu tava andando em círculos,
sabe? Que eu não conseguia finalizar nenhuma coisa e nem outra. Eu corria pra cá, corria pra lá, pegava uma coisa aqui, pegava uma coisa dali, e não conseguia terminar nenhuma coisa nem outra. Eu falava, meu Deus, não é possível. O que eu estou fazendo de errado não é possível. Obviamente que quem tem um bebê dentro de casa sabe que é difícil mesmo. Então, se essa é a sua situação também, se você está com um bebezinho bem novinho aí na sua casa, recém-nascido, 1 mês, 2 meses, 3 meses, é uma fase bem difícil, porque eles ainda mamam no peito ou na mamadeira, enfim, mas mamam, então eles mamam com uma certa frequência maior, choram mais, tem cólica, então é um período mais crítico. Quando eles vão crescendo um pouquinho mais, principalmente depois da introdução alimentar, começa a melhorar já bastante. Mas esse método também, eu já vi vários testemunhos, né, de mães que têm bebês pequenos em casa e que também falaram que foi um método que salvou a vida, sabe? Porque ajuda a gente a ter foco no que a gente está fazendo, não perder o foco da coisa. E eu comecei a pensar, tem que ter uma forma de fazer as coisas, porque não é possível eu ficar correndo o dia inteiro e não conseguir finalizar simplesmente nada. Não tem como. E comecei a pesquisar formas. Aí eu vi algumas pessoas falando assim que você tinha que se organizar pro dia seguinte, ver as tarefas que você ia fazer no dia seguinte. Tentei fazer esse método. Comprei até um planner, sabe, pra anotar direitinho. Amanhã eu vou limpar a geladeira, amanhã eu vou lavar o banheiro, amanhã eu vou lavar roupa. Tentava seguir aquele cronogramazinho, né, pro dia seguinte. Muitas vezes eu não conseguia finalizar aquelas tarefas que eu tinha me proposto a fazer, por conta que a minha atenção fica mais voltada para a criança. Então, eu não conseguia finalizar algumas tarefas, então eu tinha que remarcar essas tarefas para o outro dia, só que no outro dia eu já tinha feito um planejamento também, então juntava o planejamento do dia de amanhã com o que eu não tinha terminado hoje, e aquilo ia virando uma bola de neve, e aí eu não tinha controle das coisas, porque eu ia marcando as coisas ali meio que aleatoriamente, e eu não sabia quando que eu tinha que limpar a porta da cozinha. Eu falava, gente, será que já faz tempo que eu limpei essa porta? Nem lembro quando foi a última vez, eu acho que eu nem limpei, na verdade, já deve fazer uns 2, 3, 4, 5 meses, não sei quando foi. Oh, meu Deus! E eu ficava assim, totalmente perdida, sem saber o que fazer, né, rodando pra cá, rodando pra lá. E, gente, aí olha só, eu começava a organizar a minha sala, retirava alguma bagunça que pertencia ao meu quarto, aí eu trazia essa coisa aqui pro quarto, ao invés de eu voltar pra sala, que era o que eu tava fazendo, não, aí eu já ficava aqui no quarto, já começava a tirar alguma bagunça que tava aqui no quarto, aí eu via que tinha alguma coisa aqui no quarto, que era roupa suja, aí eu levava pra lavanderia, ao invés de eu voltar pro quarto e terminar o quarto, eu já ficava na lavanderia, já ia colocar roupa pra lavar, já ia fazer alguma coisa, aí eu falava assim, nossa, tem muita roupa pra passar, deixa eu passar um pouquinho, e já começava a passar roupa. E aí, a minha sala continuava bagunçada, porque eu não tinha terminado, o meu quarto também, porque eu não tinha terminado, e eu saía do foco, e eu ia pulando para outro cômodo, fazendo outra coisa, assim, totalmente aleatório, e eu não conseguia fazer nada. Então, nada pra mim resolvia. Eu pensando, não é possível, eu ficando cada vez mais nervosa, né, as coisas totalmente, um caos, era o caos, assim, tudo fugiu do meu controle. E aí, nesses tempos atrás, que foi o tempo, né, nessa época que eu também falei pra vocês, comecei a fazer o Ho'oponopono, pra questão da ansiedade, do medo, das coisas, eu falei, peraí, eu preciso colocar minha vida em ordem, porque não dá pra ficar assim, não dá pra viver assim, eu preciso de um método, eu preciso de algo, eu preciso de fazer alguma coisa, porque pra eu contratar faxineiras, né, para vir aqui em casa, diaristas, como a minha casa é muito grande, aqui esse apartamento são 200 metros quadrados, elas não aceitam vir em apenas uma, elas têm que vir em 2, então eu tenho que contratar 2 pessoas para vir aqui fazer faxina. Ah, não dá, sem contar que eu gosto de fazer as minhas coisas, de mexer nas minhas coisas. Pode me chamar de fresca, de metida, de enjoada, mas eu gosto, quando a gente coloca outras pessoas dentro da nossa casa para fazer o serviço, acaba que faz coisas que não era do seu jeito. E agora que eu tenho o Theoman, elas mexem com produtos de limpeza com um cheiro muito forte. Então sempre que elas, né, vinham aqui fazer faxina, eu tinha que sair da minha casa, eu ia lá pra casa da minha sogra, a minha sogra que vinha aqui pra minha casa pra ficar com elas, né, então eu passava o dia
elas vêm pra cá, elas chegam 8 horas da manhã, elas ficam aqui até 7 da noite. Então eu ficava o dia inteirinho na casa da minha sogra, mudava a rotina, o Teoman perdia a hora do sono da tarde, já não queria mais saber de dormir. Gente, não dava. Aí tinha vezes que eu voltava pra casa, eu via que tinha a tampa da minha boleira, que fica na cozinha, tava lá na lavanderia com pano de chão sujo. Eu quase surtei, falei, minha boleira na lavanderia com pano sujo. Enfim, né? Então vamos pro finalmente. Comecei a pesquisar métodos, falando, não é possível, tem que ter uma salvação. E aí eu descobri, gente, esse método que é o método Fly Lady. Fly Lady. É um método americano que já existe aí, acho que há 20 anos ou mais de 20 anos. E é muito simples o método e ao mesmo tempo muito completo. Eu ainda sou iniciante, então não é tudo que eu faço, né? Não é tudo que eu incorporei na minha rotina. Aos poucos vou incorporando mais e mais coisas, né? Mas eu vou falar aqui, olha, basicamente como que funciona. Eu até anotei no meu celular para eu não esquecer de falar nada, tá? Então, ele não é um método que vai te ensinar a ser uma pessoa perfeita, uma dona de casa perfeita, porque ninguém é perfeito, né? Eu também não sou, e a moça lá que criou o método também não é perfeita, né? Mas é um método que te ensina a progredir na coisa, a fazer o negócio funcionar mesmo, sabe? Então, esse método é muito bom porque ele nos ensina a criar rotinas, a criar hábitos pra gente ir mudando, né? Pra gente ir ficando uma pessoa mais organizada, pra gente ter um foco numa coisa, e isso é muito bom. Então, o que esse método Fly Lady fala? Que uma casa, ela não se bagunça em apenas um dia. Então, desista que você não vai organizar a sua casa em um dia só. Mas ela fala que se você seguir, né, direitinho o método, que em 28 dias você vai ter a sua casa totalmente organizada, assim, para você seguir sua vida e apenas ir mantendo. Então, o método fala que precisamos criar rotinas. A gente tem que ter a nossa rotina da manhã, da tarde, da noite. Eu não vou falar tudo aqui nesse vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Depois, se vocês quiserem se interessarem, eu gravo outros vídeos falando mais detalhadamente sobre as rotinas da manhã, da tarde e da noite. Falo também sobre os mandamentos do método Fly Lady. Tem todos os mandamentos lá para você seguir. Falo sobre como criar hábitos, e aí a gente vai falando sobre os assuntos pra gente juntas aqui, cuidando da nossa casa e deixando tudo sempre muito organizado, né? Porque a organização, ela facilita muito a nossa vida no dia a dia. Isso é muito importante também. Não é apenas você faxinar a casa e deixar a casa limpa. Não, é você organizar também, tá? Então o método sugere isso. Então, basicamente, o que seria o método Fly Lady? É você ter a sua rotina do dia. E o que seria a rotina do dia? São as coisas que nós fazemos todos os dias. E aí, cada casa tem a sua realidade, cada família tem as suas necessidades, né? Mas basicamente seria o quê? Você arrumar a sua cama pela manhã, fazer a higienização dos banheiros, manter a sua pia sempre limpa, aspirar toda a casa, colocar o lixo para fora e colocar uma carga de roupas para lavar na lavanderia, para não acumular aquele monte de roupa para lavar. Então, nós temos essa rotina básica do dia, que são as coisinhas básicas que a gente faz todos os dias, que pelo menos eu aqui na minha casa, eu levo de 40 minutos a 1 hora para fazer o básico. Eu fazendo o básico, aparentemente, a minha casa já está em ordem. Se chegar alguém na minha casa, eu não vou passar vergonha nenhuma. Minha pia vai estar em ordem, minha casa vai estar aspirada, não vai ter as bagunças pelo caminho, meu quarto vai estar assim, ó, arrumadinho e pronto. Daí, então, nós temos a zona da limpeza. Então, eu separei a minha casa em 4 zonas. Aí, na sua casa, se você for aplicar o método, você vê, né? Tem gente que tem quintal, tem gente que tem área externa, que tem jardim. Aí, você vê como que você vai fazer. Eu separei em 4 zonas. A minha zona 1 é a cozinha. A zona 2 é sala e varanda, que é meio que conjugado ali. A minha zona 3 é aqui a parte íntima, que são quartos e banheiros. E a minha zona 4 é a minha lavanderia. Então, eu faço a coisinha básica do dia a dia, que eu gasto mais ou menos 1 hora, e depois o meu foco vai ser na minha zona da limpeza daquela semana. Então, essa semana a minha zona da limpeza é a cozinha. Então, o meu foco tá na cozinha. Então, eu vou faxinar tudo, todos os cantinhos, e não apenas faxinar, eu também vou organizar,
Então, essa semana eu já faxinei a minha geladeira, a faxina pesada mesmo. Tirei todas as prateleiras para fora, lavei tudo, higienizei tudo, verifiquei todas as datas de validade dos produtos, tudo. Geladeira e freezer. Essa semana eu já limpei todo o meu forno por dentro, desengordurei tudo, tirei o tampo de vidro para poder limpar, já limpei coifa, já comecei a organizar alguns armários, né? E ainda faltam algumas coisinhas que agora até o fim da semana eu vou finalizar. Então, chegando no fim da semana, a minha cozinha vai estar completamente limpa, faxinada. Já limpei as portas de correr, já limpei janela, persiana. E isso é muito bom porque a gente mantém o foco naquilo que a gente está fazendo. Então, eu tenho uma criança em casa, eu cuido sozinha dele, ele chora, ele tem as necessidades dele. Ele precisa de água, ele precisa de comida, ele precisa de atenção, de carinho. Então, sempre que ele chora, que eu preciso atender o meu filho, eu vou voltar para o meu foco. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou na cozinha. Então, é ali que eu vou permanecer. Gente, para mim, esse método tá sendo incrível, tá? Incrível. E aí você fala pra mim, tá bom, Dani, você vai finalizar a limpeza da cozinha, a faxina da cozinha. Então depois, no decorrer das outras semanas, você não vai mais limpar a sua cozinha? É isso que você quer dizer? Não, gente, não é isso que eu quero dizer, tá? No decorrer das outras semanas, o meu foco vai estar em outros cômodos da casa, mas a cozinha, sempre que precisar de uma limpeza, eu vou fazer uma limpeza, que não vai ser uma faxina, porque eu não vou ficar organizando meus armários todos os dias, eu não vou ficar limpando minha porta de correr todo dia, eu não vou ficar limpando meu forno todo dia, eu não vou ficar limpando persiana todos os dias. Isso é coisa que a gente faz mais ou menos, né, uma vez por mês. Mas antes eu não tinha esse controle, eu nem lembrava quando que eu tinha feito, eu não tinha foco. Então, se eu tava fazendo alguma coisa e meu filho chorava, eu já partia para outra coisa, já ia fazer outra coisa, já mantinha o meu foco em outra coisa. Então, esse método tá me ajudando muito a ser uma pessoa mais organizada. Para mim, está sendo incrível. E a gente vai indo de cômodo em cômodo. E é um método, gente, bem completo. Ela nos ensina a criarmos hábitos. Então é muito legal. Cada mês do ano tem um hábito pra gente fazer. Por exemplo, vamos supor, o hábito desse mês é você arrumar sua cama. Então é pra quem não arruma a cama todo dia. Então ela fica ali mandando e-mails pra você. Você se cadastra lá no site, ela manda e-mail. Já arrumou sua cama hoje? Pra você ir arrumar sua cama. E pra você criar esse hábito. Porque se você fez a mesma coisa no mês inteiro, você pega aquele hábito, depois você começa a fazer automático, sabe? Tem um mês do ano que o hábito é você beber água. Então ela fica te lembrando de beber água, porque às vezes a gente esquece na correria, para você criar o hábito de beber água. Esse método é muito bom porque ele não é apenas focado na sua casa, na sua organização, ele também foca na gente. Então ela sempre também fala da importância da gente tirar alguns minutos do dia pra gente se cuidar, pra gente relaxar, pra gente tomar um café, pra gente tomar um chá, pra gente mexer no celular, porque você tá focada ali na sua tarefa, o celular tá de lado, então ela fala pra você ter o foco naquilo, não ficar distraindo a sua atenção com coisas que tiram a nossa atenção, que é o celular, por exemplo, né? Você tá fazendo uma coisinha lá, o celular toca uma mensagem, você vai responder a mensagem, você até senta, né? Deixa eu sentar. Você senta para responder a mensagem, ali você fica, sentou, já era, minha amiga, sentou, já era. Ali você fica no mínimo 1 hora, 2 horas, quando você vai olhar no relógio, já passou a tarde, e você tá no celular. Então ela fala para você ter foco. Quando você tem foco, que você tá fazendo um negócio ali, você termina rapidinho, aí ela fala, aí sim, você tira um tempinho, vai mexer no celular, vai abrir o Instagram, o Facebook, vai fazer as coisas, vai tomar um café, vai se cuidar também. Ela fala muito da importância da gente tirar uns minutos pra gente cuidar mesmo, sabe, do nosso corpo, fazer uma depilaçãozinha ali, passar um creminho no cabelo, tirar um dia pra cuidar do seu casamento, pra se dedicar e fazer um jantar romântico, fazer algo pelo seu casamento, tirar um dia pra você se dedicar só pros seus filhos. Gente, é muito bom. Ela também fala muito dos hotspots, né, que são os pontos de desordem, aqueles pontos da nossa casa que fica muito bagunçados. Sempre a gente tem uma cadeira, um banquinho, a mesa, né, que a gente vai jogando toda a bagunça ali. Aqui na minha casa, por exemplo, é a minha mesa.
Então, sempre que a gente chega em casa, a gente joga ali carteira, relógio, celular, chave de casa, a bolsa, fica tudo largado naquela mesa. Então, ela também fala pra gente tirar alguns minutos pra sempre focar ali, pra nunca ficar bagunçado. Ela explica a gente ter a rotina da manhã, da tarde, da noite. Gente, é isso. E é isso. Basicamente é isso. Pra esse vídeo não ficar muito longo, se você quiser, eu gravo outros vídeos falando um pouquinho mais de detalhes. Os detalhes das rotinas, como que o método, né, sugere que a gente faça a rotina da manhã, da tarde e da noite. Se você quiser, eu gravo outro vídeo também falando sobre os hábitos, como criar hábitos. Eu posso gravar um outro vídeo falando dos mandamentos, né, desse método Fly Lady e mostrar depois na prática como que eu estou aplicando esse método aqui na minha casa. Só que uma coisa eu te falo, com apenas um tempinho que você começar a fazer esse método, você vai ver que as coisas começam como um passe de mágica, a funcionar, gente, sem brincadeira. Tem algumas coisas do método que eu ainda não sigo, como por exemplo, ela fala para você calçar sapatos, de preferência sapatos de amarrar. Aqui na minha casa, a gente não anda com calçados dentro de casa, calçados da rua, a gente sempre anda assim, ó, de pantufinha, chinelinho, né, só para andar dentro de casa. Então isso, por exemplo, eu não sigo. Algumas coisinhas eu não sigo. Ela fala pra gente sempre fazer anotações num calendário. Isso daí eu também não faço, mas eu faço na minha agenda. Mas enfim, eu vou gravando outros vídeos depois falando com mais detalhes. Mas basicamente é isso. É você ter aquela sua rotina do dia a dia. É você focar a sua atenção naquela zona da limpeza que você está fazendo durante aquela semana. E isso você pode terminar em um dia só. Se você quiser pegar aquela zona da limpeza e falar, eu vou terminar tudo hoje, você termina. Ou, né, isso para quem trabalha fora, por exemplo, ou pra gente que tá dentro de casa, que tem filho, no meu caso, você pode no decorrer da semana fazendo um pouquinho por dia para manter tudo faxinado, tudo organizado, armários, tudo. E é isso, mas eu tenho foco no que eu tô fazendo. E é isso que o método propõe pra gente, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Se você for com alguma dúvida, porque são tantas coisas, é um pouquinho completo esse método, deixa aqui pra mim nos comentários. E se você quiser que eu grave mais vídeos falando sobre o assunto mais detalhadamente, me deixa aqui também saber, que eu gravo pra vocês. Até o próximo vídeo.